Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super interessante. Como um conceito filosófico, a tolerância é colocado à prova no mundo real. E vamos fazer isso analisando um estudo de caso bem fascinante e eu diria até inesperado. Vamos lá. Bom, para começar, vamos conectar essa ideia com um problema que, infelizmente, está muito presente no nosso dia a dia: a praga da intolerância, principalmente no mundo digital. Sabe como é, né? A facilidade de se comunicar nas redes sociais deu uma liberdade imensa para a gente se expressar. Só que, ao mesmo tempo, essa sensação de estar protegido atrás de uma tela onde parece que as coisas não têm consequência imediata, acabou criando o ambiente perfeito para a intolerância crescer solta. E o que a gente vê é essa onda persistente de intolerância, seja ideológica, política, social, racial, religiosa, sexual. Ela vai se espalhando, sabe? Quase como uma epidemia, contaminando a sociedade com discursos de ódio contra qualquer um que seja considerado diferente. E isso tudo nos leva a uma questão filosófica central, que ajuda a explicar por que isso acontece. Essa questão leva a gente direto para a ideia do filósofo Karl Popper. Ele defendia o seguinte: uma sociedade que é tolerante sem limites, que tolera absolutamente tudo e todos, corre um risco enorme. O risco de ter a sua própria capacidade de ser tolerante destruída justamente pelos intolerantes. É o que ficou conhecido como o paradoxo da tolerância. Em outras palavras, e aqui está o pulo do gato, a tolerância ilimitada leva, inevitavelmente, ao desaparecimento da própria tolerância. É como se os intolerantes usassem a liberdade que a tolerância dá para eles para acabar com ela de vez. E olha, o Popper não estava sozinho nessa não. O filósofo John Rawls também concordava. Ele afirmava que uma sociedade tolerante não só pode, como tem o direito de não tolerar os intolerantes, como uma forma de se preservar, de proteger as suas próprias instituições. E essa ideia se conecta de um jeito brilhante com o pensamento de Martin Luther King. A verdadeira preocupação não deveria ser o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. É a passividade da maioria tolerante que abre espaço para a intolerância ganhar força. Essa noção de que o perigo mora na timidez dos bons é um tema que aparece em várias filosofias e doutrinas. A ideia é quase sempre a mesma. Os maus são ousados, articulados, enquanto bons são mais tímidos. Mas, quando os bons finalmente decidem agir, eles prevalecem. Certo. Mas como é que toda essa teoria se desenrola na prática? Vamos ver isso agora dentro de uma organização que foi construída exatamente sobre esses princípios de tolerância. A maçonaria é um exemplo perfeito para a gente entender isso, porque ela ensina a tolerância como um de seus pilares mais importantes. A proposta é unir pessoas de diferentes crenças, diferentes origens, só que ao mesmo tempo ela prega o combate à tirania, à ignorância e ao fanatismo, que são basicamente as raízes da intolerância. Percebe o conflito? Como ser tolerante e ao mesmo tempo lutar ativamente contra as fontes da intolerância? A organização se prepara para combater ameaças que vêm de fora, mas e se a maior ameaça à sua tolerância não vier de fora, mas de dentro, das suas próprias fileiras? É aqui que começa a nossa história, que serve como um alerta. Ela ilustra direitinho como o paradoxo se manifesta dentro de um grupo fechado e, a princípio, muito tolerante. O processo é quase sempre o mesmo. Surge um membro ambicioso que busca poder por motivos egoístas. Essa pessoa é intolerante com a ideia de esperar a sua vez ou de pensar no bem do grupo. E o que acontece? Os bons membros, em nome da tolerância e para manter a paz, ficam em silêncio. E assim, o membro intolerante consegue exatamente o que quer, se torna o líder. As consequências disso são desastrosas. Os bons membros se calam ou simplesmente vão embora. O grupo inteiro sofre. Em casos mais extremos, a unidade local, a loja, é forçada a fechar. No fim das contas, a intolerância que foi nutrida pelo silêncio dos tolerantes acaba matando a própria tolerância. Isso nos leva a uma conclusão bem direta e sem rodeios sobre como lidar com esse dilema todo. No final das contas, o conflito se resume a isso. É a vontade egoísta de um indivíduo contra a vontade altruísta de um coletivo. Permitir que a primeira se sobreponha à segunda é o caminho certo para a ruína do grupo. Por isso, a conclusão do autor da fonte é categórica e serve como o principal ponto de toda essa análise. Tolerância zero com a intolerância, seja dentro de um grupo fechado como a maçonaria ou na sociedade em geral. Isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. Em qualquer comunidade, seja qual for, onde exatamente essa linha deve ser traçada? Até que ponto a tolerância deve ir para que ela não acabe se autodestruindo?